Bom, posso sim, posso falar. Bom, hoje o nosso tema, nós vamos falar de um tema que eu amo falar sobre isso, né? Que é mulheres no envelhecer, né? Bom, mulheres no envelhecer nessa época, nesse momento, né? Nessa sociedade contemporânea, né? Eu acho que primeiro a gente precisa entender e ficar cuidado que a velhice é diferente para cada pessoa, né? Então, eu vou reagir de uma maneira, a Michelle vai reagir de outra maneira, a Josélia vai reagir de outra maneira e assim sucessivamente, né? Então, vamos continuar um pouco nessa linha que a Ká estava falando, né? Na verdade, primeiro nesse significado do envelhecimento para a mulher, né, Ká? Exatamente. Nós sabemos que nós ainda vivemos numa sociedade bastante machista, né? Nós conversamos muito sobre isso antes para chegar a um consenso, né, Ká? Mas isso, na verdade, isso é um consenso, não tivemos dúvidas. Que as mulheres têm muita dificuldade em envelhecer, né? Porque para a mulher é difícil envelhecer, é difícil olhar para o próprio corpo e perceber que ele já não é jovem, como a sociedade diz que gosta, né? Os nossos cabelos estão ficando com os fios brancos, já não são tão viçosos, enfim, a pele vai enrugando, uma série de coisas vão acontecendo. E aí a gente tenta entender um pouco, a partir da psicologia, o que significa isso para a mulher, né? Como que essas mulheres, né? Porque como você disse, para cada uma o envelhecimento acontece de uma forma, é sentido de uma forma. Como que para essas mulheres esse envelhecimento né? Como é que se passa esse envelhecimento? E além do envelhecimento no corpo, como é que se passa esse envelhecimento na cabeça dessas mulheres? Né? Então, porque nós vemos aí tanta coisa, tanto comercial, né, Ká? De cremes anti-rugas, cremes anti-idade, fique mais jovem, né? Uma série de cosméticos e itens em geral que empurram essas mulheres para essa caixinha, né, da juventude, de ser bonita. A beleza também é uma coisa muito cobrada, né, a roupa, a forma de falar, a forma de se comportar, são tantas coisas que a gente pode falar sobre esse momento, né, sobre esse processo de envelhecer, que não daria em 40, 60 minutos, é muita coisa. É verdade. Inclusive, né, Michelle, nesse contexto, né, da velhice, né, feminina, né, além da gente ter que considerar que para cada pessoa é diferente, né, a gente também tem que considerar a história familiar da pessoa, o seu passado, as condições sociais, econômicas, né, então tudo isso a gente tem que considerar. Mas eu sempre falo que a velhice ela é sustentada por 3 pilares, né, que é a biológica, né? Então, a biológica, como você falou, que é toda a transformação física, hormonal, que acontece, né, num corpo envelhecendo, né? E esse corpo, ele envelhece a partir dos 30 anos, né? Então, ele já vai envelhecendo. E depois dos 40, vai ficando mais nítido, né? Então, tem essa mudança biológica corporal. E depois tem um segundo pilar, que é o social, né, que é a representação social, como se fosse a representação social que enxerga a pessoa velha, como na nossa sociedade hoje contemporânea, capitalista, que é associada a qualquer forma de perda, dependência, morte, doença. Então, a sociedade, ela vê a pessoa velha como toda forma de perda, né, independência, e não é assim, né? Então, esse é o nosso trabalho, de tentar desconstruir essa mentalidade, que é totalmente, não é que é falsa, mas não é só esse lado, não é só o lado da perda, a gente tem perda sim, né, mas é a continuação do processo do ciclo vital. E o terceiro e último, muito importante, que é o psicológico, né, Michelle, que é como você estava falando, né, da mente, né, que o que acontece o psicológico, ele está muito atrelado ao social e ao biológico, né,
Ou seja, você se identifica, você constitui a sua identidade baseado no olhar do outro. Então, se o olhar do outro é negativo, você se identifica como velha, como feia, né? Se o olhar do outro for positivo, aí você consegue se enxergar como saudável, como bela, né? Então, tem tudo isso. É muito interessante, né, Ká? Então a gente vai embora. A gente se empolga. Eu entendo isso muito bem. Mas é interessante o que você está falando, Ká. São os aspectos biopsicossociais, né, que a gente fala. Nós juntamos isso, falamos de aspectos biopsicossociais, porque eles estão intrincados, né? Um está muito interligado com o outro. Então, a partir do momento que essa mulher, por exemplo, ela se sente julgada pelos outros, ela passa a se sentir insegura, a partir da insegurança, ela passa a não conseguir mais fazer as suas tarefas, sejam elas quais forem, não consegue mais fazer essas tarefas direito, e aí passam a acontecer erros, né? Problemas, enfim, questões que passam a fazer com que ela fique mais insegura ainda. Isso vai se tornando uma bola de neve, né? E aí questões vão surgindo. Será que eu sou capaz mesmo? Será que eu tô velha? Será que eu tô doida? Porque tem essa ligação, né, cara? De uma mulher velha com uma mulher doida, aquela velha doida dos filmes, né? Sempre aparece a velha doida que tem os gatos, né? Sempre isso. Então, assim, são olhares que julgam muito, né? Que colocam essa mulher, empurram essa mulher para uma posição de ser subjugada, né? De simplesmente isso, não é ela se olhar, se entender, se aceitar. Então, assim, o psicológico vai afetar o físico, que vai afetar o social, é uma bola de neve, uma coisa vai afetando a outra, e isso, como nós bem sabemos, né, causa muitos problemas psicológicos. Pode causar depressão, ansiedade, uma série de coisas que, de fato, vão afetar muito a vida dessa mulher, né? E aí também acontecem outras coisas que podem afetar os próprios relacionamentos, a forma de conversar com os outros. Essa mulher já não se impõe mais, né? Não coloca mais as próprias opiniões, porque já não tem mais certeza das opiniões dela, já não sabe se são válidas. E aí, quando a gente pensa nessa sociedade que valida esse tipo de comportamento, né? Olha só, você é uma mulher velha, então não adianta dar opinião porque não tá valendo, né? Então a sociedade valida esse tipo de comportamento e reforça esse tipo de comportamento. O que a gente precisa fazer é desconstruir isso. É para isso que nós psicólogos estamos aqui, né, Ká? Para mostrar, né? Para tentar orientar essas mulheres de acordo com as próprias realidades. De acordo com a própria realidade. Porque essas mulheres vão conseguir entender, de acordo com o contexto que ela vive, né, vão conseguir entender as próprias necessidades e vão passar a serem mais autoras da própria vida, né, donas da própria vida. E é isso. Deixa eu só falar aqui um pouquinho com a Célia. A Célia tá falando aqui, nossa, como que é? Você me viu, que vergonha. Sim, Celinha, não é que eu te vi, eu vi a fotinha que você entrou, viu? Mas que bom que você está aqui com a gente. Muito bom, gente. Bom, para a gente poder entender um pouquinho, né, sobre a diferença de como a sociedade funciona, né, é bom a gente lembrar, né, Michele, que, por exemplo, a sociedade oriental, ela vê uma pessoa velha totalmente diferente de como a nossa sociedade ocidental vê, né, que a pessoa velha lá no Oriente, ela é dotada de sabedoria, de experiência, né, então é totalmente diferente de como a gente vê, de como a sociedade nos vê, né, porque eu estou também no processo do envelhecimento, com muito orgulho. É exatamente isso. Então, falando muito dessa mulher, né, nós podemos pensar também, e agora a pergunta é para vocês, todas que estão participando aqui conosco, né, qual é o olhar de vocês sobre o envelhecimento? Como mulheres, né, como que vocês enxergam esse envelhecimento? Né? Falem pra gente o que vocês acham, porque indiferente da idade, né, Ká, que é o que a gente sempre traz,
indiferente da idade, nós estamos envelhecendo o tempo todo. A partir do momento que a gente nasce, nós estamos envelhecendo. Não tem desculpa, não tem mais, não tem creme, não tem pílula mágica, não existe. Nós estamos envelhecendo o tempo todo. É que esse envelhecimento ele é muito mais sentido a partir de uma certa idade, óbvio, né? E também isso é reforçado pela sociedade. Sabemos disso. Então, né? Porque nós não falamos do envelhecimento de pessoas jovens, né? Você não fala do envelhecimento de uma criança pro adolescente. É envelhecimento isso. É porque existe muito preconceito ainda na nossa sociedade para falar de envelhecimento. Então, chamar alguém de velho, de velha, nossa, para algumas pessoas isso é um xingamento. É uma coisa péssima a ser feita. Sim, mas voltando um pouquinho, né, Michele, na história, né, esse preconceito, né, que a sociedade tem com o velho é por conta, bom, tem muitas teorias, né, que falam sobre a história da velhice, né, mas se a gente voltar um pouquinho, né, e a gente lembrar que a gente está com a divulgação massiva, né, da beleza, que são nas mídias, né, da internet, em filmes, em propagandas, né, em todo tipo de comunicação, ela é voltada para o consumo, né, e o consumo, ele idolatra realmente a juventude, né, daí que vem o rebaixamento da pessoa idosa, né? Então, onde a gente não quer, lógico, ser considerado como velho, porque a gente está vendo que não existe velho, né, na mídia, né? Então a gente fica com vergonha, né? Então tem toda a questão que aí acaba atingindo bastante a parte da sexualidade, né? Que não tem como a gente não falar disso, a parte do trabalho, né, porque aí você não quer ser considerado velha ou velho, porque senão você não vai ter espaço no seu trabalho, isso também conta também, né, Michele? Nossa, são tantos fatores, né, Ká, que assim, eu acho, antes, vamos lá, deixa eu só dar um oi aqui, a Rox entrou. Rox, muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Andréia, bem-vinda também, obrigada por participar. Nós fizemos uma pergunta agora mesmo, se vocês quiserem interagir conosco, né? Como mulher, qual que é o seu olhar sobre o envelhecimento? Nós já falamos independente da idade, mas como mulher, qual é o seu olhar sobre o envelhecimento? O que você entende disso? Responde aqui pra gente. E só continuando, né, Ká, que assim, são tantas coisas que perspassam essa mulher, são tantos acontecimentos, é sempre muito, né? Porque a mulher, ela carrega consigo muitas coisas. A questão do cuidado. Hoje em dia, tudo está sendo revisto, nós sabemos disso, né? Nós podemos pensar em questões de sororidade, que é uma mulher ajudar a outra, tem coisas que estão mudando, né? Não é só competitividade. Nós podemos pensar também, o que eu acho que para nós psicólogos faz bastante sentido, é na desconstrução das crenças. Né? Principalmente na desconstrução das crenças da infância, que é de lá que a gente carrega tudo, né? Então, assim, nós ouvimos, nós sabemos, né? Não só por nós, mas por pacientes, por familiares conhecidos, que quando se é criança se ouve: menina, senta direito, senta que nem mocinha, né? Se comporta, você é uma mocinha tão bonitinha, que feio, tá chorando. São coisas assim que começam a incutir nessa criança uma certa forma de se comportar, né? Então, assim, eu sou menina bonitinha, então eu não posso chorar na frente dos outros. Então vão acontecendo uma série de coisas, né? Vão valorizando, por exemplo, essa menina que ajuda em casa. Isso não é ruim, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que isso não é feito com os meninos, né? Hoje em dia, óbvio, isso tem mudado muito, mas ainda existem pessoas que pensam assim, que olham para essa menina e veem, não sei, de repente, um potencial de
cuidar da casa, dos filhos e do marido. Não sei exatamente como é que funciona. Então, tanto né, Michele, que, por exemplo, se você... a gente tem muito a questão da síndrome da Mulher Maravilha, né? Então, nós temos que ser perfeitas, né? Nós temos que ser inteligentes, estudar, trabalhar fora, olha quanta coisa, e ainda cuidar de casa, né? E tem que ser tudo perfeito. E à noite ainda tem que estar linda, maravilhosa para o marido, né? Exato. Então, tem muitas atribuições, gente. E é como a Josélia aqui está falando no Facebook, né? Existe muito preconceito com a velhice, porque a nossa sociedade ela é injusta. Ela é injusta, sim, e de várias maneiras, né? Porque elas acabam pesando muito, né? Na mulher. Por mais que a gente esteja no contemporâneo, mas a gente, além dos cuidados anteriores e as crenças anteriores, que a gente ainda carrega, né? A gente ainda tem que fazer coisas novas, como, por exemplo, trabalhar fora, né? Ter ali um tempo para você, mas a gente nunca consegue, né? Então, tudo tem que estar perfeito, né? Isso acaba levando muito sofrimento. Sim, e acho que uma questão para ser olhada aí, né, Ká, para ser muito bem pensada, muito bem refletida por essas mulheres, é nessa questão de muitas mulheres acabarem querendo se encaixar nesse padrão, né? E, enfim, fica uma busca tão frenética por uma juventude eterna, por ser sempre bonita, por agradar sempre a todos, e isso se acaba tornando uma busca tão... Eu diria um pouco exato, eu diria um pouco fora da realidade, né? É uma busca que não é real, porque ninguém consegue fazer isso de fato. E essa mulher também começa a buscar, por exemplo, se nós pensarmos um pouco na sexualidade, ela começa a buscar ser desejada. Porque conforme essa mulher vai envelhecendo, né, esse processo de amadurecimento, essa fase que está acontecendo, a libido dela muda, isso é fisiológico, nós sabemos disso, mas também tem a questão estética e tem a questão da sociedade, né? Como é que a sociedade olha para esse corpo? Já não é mais um corpo desejado. E aí muitas mulheres passam a olhar para isso e falar, não, eu preciso ser desejada. E isso se torna uma busca frenética, a mulher acaba não percebendo o que ela quer fazer. A Andréa está falando aqui conosco, né? Se aprendêssemos a ver a senescência como uma etapa da vida e valorizá-la tanto quanto as demais, nos prepararíamos para vivê-la com saúde e qualidade. Certamente, Andréa. É uma etapa da vida como todas as outras, né? Quando nós olhamos para a infância, temos toda uma preparação para a infância, né? Todo um cuidado com a casa, enfim, né? Com as roupas, com a limpeza. Assim tem que ser com o adolescente e assim tem que ser com o idoso, né? Porque se nós olharmos para essa fase, eles também precisam de cuidados e a casa precisa ser preparada para esses idosos. Isso já falando de idoso e idosa, né? Essa casa precisa estar preparada para receber esses idosos ou precisa ser readaptada para os idosos. Aquele tapete que já não deve ficar mais lá, algumas quinas, escada. Existe a necessidade? Não existe? Precisa? Não precisa? Enfim, tudo precisa ser repensado aí para que esses idosos vivam bem. Então, é interessante isso que a Andréa falou, né? Porque assim, para a gente conseguir ter eu sempre chamo de velhice leve, né? Mas para a gente ter isso, ter uma qualidade de vida boa, a gente precisa desconstruir muitas crenças, né? E por enquanto, né, acho que da minha faixa etária, acho que até a sua, mais ou menos, vai estar nesse processo de desconstrução, né? Porque talvez as meninas mais novas, talvez não vai ter esses problemas, porque hoje a gente está trabalhando para que realmente seja leve, para que seja um pouco mais justo, né? Como a Josélia falou, né? E não seja voltado ao corpo, porque acho que esse é o grande problema, né? A velhice, ela é muito voltada ao corpo, né? E não é só o corpo
que a gente não é formado só pelo corpo, a gente é formado por emoções, a gente é formado por inteligência, a gente é formado por personalidades, né, por experiências, né? Então, a velhice, ela não pode ser considerada como a coisa, um momento ruim, né? Vamos lá, o Beto, boa tarde. Olha só, entrou um homem na nossa live. Beto, muito bem-vindo. É muito importante que você esteja aqui, porque nós estamos falando sobre mulheres no envelhecer, mas é importantíssimo que os homens falem sobre isso, que os homens olhem para essa questão, né? Nós fizemos aqui uma pergunta, o pessoal ficou tímido, não quis responder, né? Como mulher, qual o seu olhar sobre envelhecimento? Então foi basicamente isso que nós falamos, mas nós falamos da nossa própria vivência, né, Kai? Também do que nós conhecemos até agora, enfim, de coisas que nós estudamos. Se vocês ainda quiserem responder, fiquem à vontade. Mas acho que a gente pode passar para uma próxima etapa, que é como essa mulher compreende essa fase. Então, mais uma pergunta para você. Como é que vocês compreendem essa fase, né? Porque é uma mudança drástica, que foi o que nós já falamos, né? Essas mulheres eram consideradas jovens, bonitas, sensuais, desejadas, inteligentes, uma série de coisas, e conforme essa mulher vai indo, parece que essas atributos vão sumindo. É algo que, assim, é muito isso, parece que some, que esses atributos não existem mais, só porque essa mulher está envelhecendo. Então, assim, toda a história de vida dessa mulher é valorizada, deixada de lado, porque ela envelheceu. E, sinceramente, qual o sentido disso? Isso é uma coisa que a gente precisa refletir como mulher, como homem, como ser humano, o que é que significa isso, né? Desvalorizar as vivências de uma pessoa somente por causa da idade dela, né? A Ká trouxe aqui no começo que nós temos aí o Oriente, né? Que é um lugar que valoriza muito o idoso. É um lugar que olha para esse idoso de uma outra forma. Nós já tivemos isso aqui durante um tempo, mas hoje já não é mais assim, né? Nós estamos aqui lutando para que essa seja apenas mais uma fase da vida, porque se tudo der certo, todo mundo vai passar por essa fase. Sim. Então, é isso, é apenas mais uma fase da vida. Essa questão de desconstruir esses conceitos, né, que você aprendeu desde a infância, a questão de olhar para si própria, de se perceber, entender que você é uma mulher que está em fase de amadurecimento, então o seu corpo muda, seu pensamento muda, suas convicções mudam, se tudo isso muda, né, qual é o problema? Isso acontece. A vida é dinâmica, né? E tentar se libertar um pouquinho desse peso que a sociedade traz pra gente como mulher, né, Ká? Exatamente. Fátima, psicóloga, bem-vinda, obrigada por ter aparecido. Fátima. Muito bom, muito bom. Bom, nós podemos falar então, né, Ká, nós falamos bastante aqui desse processo que a mulher passa, nós falamos que logicamente isso causa diversos danos. Sim. Mas isso pode ser olhado numa terapia, por exemplo, né? Essas mulheres maduras, elas chegam até a gente com diversas questões, óbvio, não é só isso, mas isso aparece muito. E na terapia isso pode ser olhado. Nós podemos trabalhar a desconstrução desses conceitos, dessas crenças, né? Nós podemos trabalhar junto com essa mulher como lidar com toda essa pressão, porque não é pouca. Então, assim, é como essa mulher viver essa velhice leve que você traz, né, Ká? Como viver isso? Porque que legal, mas como viver isso? Então, a gente pode auxiliar. Existem formas de lidar, de olhar para essas questões, né? E é muito importante que se olhem, porque se a gente não olhar para isso, aliás, é uma coisa que a gente sempre fala, né, Ká? É importante olhar para todas essas questões do envelhecimento em si, desde sempre. Né? Sim. Foi o que trouxeram aqui pra gente. Que a educação precisa vir, né? Ela acontece, a gente só passa a pensar no envelhecimento a partir do momento que a gente envelhece.
Então, não, precisa ser aprendido antes. Como a gente fala da psicoeducação, que precisa existir sempre, a educação sobre envelhecimento precisa existir sempre também. Nós precisamos preparar as crianças para a velhice delas. Isso por vários motivos, né, Cá? Seja por motivo psicológico, por motivo financeiro, porque são questões que vêm à tona assim, seja por questões do corpo. Então, é preciso olhar para tudo isso desde sempre e de uma forma integral no sentido de que olhar todos esses, o biopsicossocial, é isso, precisa integrar tudo isso para olhar para isso e passar a compreender e lidar melhor com isso. Sim, sim. E é bom isso que você falou, né, Michele? Porque se você, quando é jovem, quando é novinho, criança, você começa a olhar o velho com respeito, né? E entender que aquilo é uma outra fase da vida e não é a finitude, não é porque você chegou no envelhecimento que é a sua finitude, não. É uma outra fase, como aconteceu na adolescência, né? E a criança, ela já começa a perceber e a respeitar esse velho, né? E isso é importante, né? E dar outros valores, né, para a vida, né? Porque nós somos hoje, nós somos no passado. Então, se a gente fechar os olhos para o passado, quem seremos, né, no futuro, né? Então, sim, isso também é muito importante, né, Michele? Sim. É importante olhar para essa construção, né? Porque existiram aí muitas coisas. Não é simplesmente, esse momento vou fazer um recorte e pronto. Não. O que acontece hoje é fruto de muitas coisas que aconteceram no decorrer da vida, né? A Josélia está falando aqui, estou envelhecendo com aceitação e disciplinada. Não tenho a mesma agilidade, contudo tenho mais experiência. É isso, Josélia, é isso que a gente está falando agora, né? A experiência, ela fica presente o tempo todo. O conhecimento, né? Conhecimento é uma coisa que não se compra, é uma coisa que sempre estará com você, ninguém pode te roubar, né? O conhecimento e a experiência. A partir do momento que você vive as coisas, você viveu, ninguém te tira isso. Então, você precisa olhar para tudo isso a partir da sua experiência, né? E como criança ou como adolescente, é importante ter um olhar para esses velhos como o nosso futuro, né, Cá? Exato. Além do respeito, além de outras questões, é o nosso futuro. Então, assim, olhar... Como eu quero ser tratado quando eu chegar nessa fase? Né? Como é que eu quero viver? O que será que vai acontecer comigo? E a partir disso, é uma coisa que né, deveria ser natural. Você olhar para essa pessoa mais velha e tentar se ver no futuro. Porque é o seu futuro. Apesar de qualquer coisa, é o seu futuro. Né, que está ali na sua frente e que muitas vezes está te ensinando ou tentando te ensinar as coisas, mas enfim, isso é uma outra live para nós falarmos. E é interessante ter esse olhar, né, diferenciado e essa desconstrução, né, Michele, porque a tendência é que essa pirâmide ela vai ser invertida, né? Então vai ter mais pessoas velhas do que pessoas jovens. Então a gente, né, estamos nesse processo aí de mudança. Então precisa realmente ter essa consciência, né, e a gente começar a desconstruir, né, a desconstruir a história. Eu falo isso para os meus pacientes. Nós temos que desconstruir a nossa história e construir uma nova, né? A Andréia está falando aqui no Instagram, Michele. Excelentes discussões. Parabéns por trazerem a proposta de reflexão. Obrigada, Andréia. Obrigada, uma fofa. Obrigada mesmo, Andréia. Essa é a ideia, né? É discutir, é trazer a reflexão para as pessoas, porque precisamos falar sobre os velhos, né, Cá? Precisamos olhar para eles, porque, assim, existe uma diversidade de coisas acontecendo hoje em dia, mas o olhar para o velho é uma coisa que acontece bem pouco, né? Bem pouco, bem lentamente,
Então, nós queremos exatamente fazer isso, proporcionar para as pessoas refletir, olhar para isso. Oi, Neide, tudo bem? Bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Neide. Neide é psicóloga também, amiga nossa. Neide, coração para você, Neide. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom, nós passamos aqui por vários processos, né? A gente acaba falando. Sim. Mas o que a gente pode falar agora a partir disso tudo que nós trouxemos, quais mudanças o envelhecimento proporcionou para vocês, né? O que acontece com esse envelhecimento? Porque falam tão mal. Eu não estou falando que não tem questões físicas, que não dói, que não limita, eu não estou falando nada disso, acontece, né? Acontece sim, mas quais foram as mudanças, né, que o envelhecimento proporcionou? Porque a Josélia já trouxe aqui pra gente que ela está envelhecendo sim, e ela assume isso pra ela, né, e que ela é regrada e que ela tá fazendo as coisas direitinho, e é isso, né? Quando você olha para esse envelhecimento, você consegue perceber as mudanças que ele te proporcionou. Porque se você pensa como você pensa hoje, foi exatamente porque você teve toda uma vida para construir isso, para desconstruir, para reconstruir, né? E o envelhecimento muitas vezes para te auxiliar, né? Nós falamos aí da maturidade mesmo. Pode ser a maturidade física, a maturidade psicológica, né? Nem sempre, mas bom seria que sempre fosse maturidade financeira. São questões para serem olhadas, né? O que esse envelhecimento fez que mudou a sua vida, né? Como é que é olhar para esse envelhecimento? Acho que nós, né, Ká, como mulheres que estão envelhecendo, a gente pode olhar para isso e falar, existem muitas coisas que mudaram, que estão acontecendo e que a partir disso eu consigo fazer outras coisas, né? A partir do momento que eu olho para o meu corpo, aceito esse corpo, é um corpo novo, né? Um corpo que é um corpo diferente, ele já não é mais do jeito que ele era antes. Então eu tenho que às vezes diminuir o meu ritmo, porque o meu corpo não está acompanhando, meu cérebro, minha cabeça está lá, a mil, mas o corpo já não está acompanhando. Então assim, eu preciso olhar para isso e me adequar para continuar, né? Para ter essa velhice leve que você sempre traz. Isso é verdade. Isso é muito bom, isso é muito importante. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo meu pessoal, né? Quando eu era jovem, né, quando eu era novinha, eu sempre gostei de dançar, amo dançar. Então, eu ia dançar com os amigos e tal, e no dia seguinte, eu chegava tarde em casa e muitas vezes ia trabalhar depois. Imagina, né? Mesmo assim, eu conseguia trabalhar, né, e depois ainda ia para a faculdade. Gente, hoje em dia eu não consigo mais fazer isso. Não dá. Não tenho saúde física para isso. Mas não dá e tudo bem, né, Ká? Não dá e tudo bem. Não dá para exagerar, mas dá para continuar quando abrir, né? Quando as coisas voltarem ao normal. Que, aliás, é uma coisa que eu estou sentindo muita falta de dançar, né? Com muita gente no mesmo espaço, né? Mas dá para ir dançar, né? Dá para mas aí tem que fazer o seguinte, tem que ir numa sexta ou no sábado, porque aí no dia seguinte me esquece a metade do dia, né? Então são coisas que a gente tem que saber, né? Limitar, vai fazer o quê? Não vou deixar de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Mas eu sei agora o meu limite, né? Mas olha só, Ká, nós estamos falando tanto, né, de mulheres no envelhecer, e o meu TCC foi sobre a reinserção de mulheres e mulheres viúvas na sociedade, né? E eu vi muito dessas coisas, eu ouvi muito dessas coisas, dessas mulheres que já eram velhas, né, e que estavam viúvas, e aí chegaram num determinado momento da vida delas que elas olharam para outras possibilidades, né? Elas começaram a
fazer, né, a criar vínculos afetivos, passaram a sair, a fazer academia, a passear, a viajar com outras pessoas, porque elas já não tinham mais aquela necessidade, né, aquela aprovação. Responsabilidade, né? Responsabilidade, essa é uma boa palavra. A responsabilidade de precisar ficar em casa cuidando do marido, sempre com a casa arrumadinha, comida feita, porque nós estamos falando de mulheres velhas, né? Então, assim, tem toda a cultura, né? Toda a vivência dessa mulher. A partir do momento que essas mulheres saíram dessa vida, vamos dizer assim, né? Saíram desse momento, passaram desse momento para outro, né? É óbvio que todas elas trouxeram uma saudade imensa desse marido, né? Uma vontade de ficar próximo, uma série de coisas que é comum ao luto, né? Mas por outro lado, essas mulheres se redescobriram. Elas olharam para outras possibilidades, coisas que seriam impossíveis antes, quando elas eram casadas. Por exemplo, sair para uma academia. Eu lembro que eu ia, né, entrevistá-las 8h30 da manhã. Elas faziam academia e eu ia 8h30 da manhã para entrevistá-las. E assim, super animadas. Eu estava caindo, elas muito animadas, porque a vida estava sorrindo para elas, vamos dizer assim, né? E elas estavam sorrindo de volta. Elas estavam olhando para esse momento como uma nova oportunidade. Né? Elas não, ao invés de decidir ficar em casa, elas decidiram sair. Vamos ver o que esse mundo ainda pode me oferecer. Né? E é isso. Essas mulheres, elas decidiram fazer algo da vida dela, que é exatamente um pensamento muito saudável. Ao invés de você olhar para a velhice como a finitude de tudo, né? Como é o meu fim, tá acabado, não preciso fazer mais nada, ao contrário. Se você ainda tem possibilidades e através das possibilidades que você tem, vai lá e faz. Procura conhecer, enfim, a vida continua até que ela acabe, mas a vida continua. Então é isso, é não olhar para a velhice como finitude necessariamente. Porque a velhice, ela passa, ela dura anos, ainda mais hoje em dia, que nós vivemos tanto. Né? Antigamente, eu lembro que eu vi uma matéria de um jornal falando de uma senhora de 40 anos. Então, antigamente, as senhoras tinham 40 anos. Hoje, a expectativa de vida das mulheres acho que são mais ou menos 82 anos e meio, né? Então, tem muita coisa para viver. Por que ficar dentro de casa? Por que se isolar? Nós não estamos falando aqui que todo mundo tem que estar feliz o tempo todo, né? Mas nós estamos pensando em mulheres que estão saudáveis, estão bem, então elas podem sair e sorrir para a vida de volta, né? E fazer coisas que elas não tinham feito ainda, ou voltar a fazer coisas que elas gostavam de fazer. Enfim, opções, eu acho que existem muitas. E essas mulheres podem olhar para isso e tentar, enfim, escolher outra coisa, uma coisa nova que nunca fez. Existem possibilidades aí para serem vistas, né? Eu lembro com bastante carinho dessas entrevistas, desse TCC, porque foi a finalização da minha faculdade, né? Mas foi a primeira vez que eu fui a campo fazer uma entrevista desse tamanho, vamos dizer assim. E foi muito enriquecedor para mim conversar com essas mulheres e entender como que a vida segue, né? Por mais que elas tivessem passado pelo período do luto, por mais que tivesse acontecido uma série de coisas, porque também questões financeiras estavam, né, precisavam ser vistas, porque muitas delas nem olhavam para isso, era o marido quem cuidava disso. Mas apesar disso tudo, eu aprendi muito com essas mulheres, porque elas trouxeram isso. Apesar de tudo, elas foram, né, seguiram em diante e conseguiram fazer outra coisa. E elas eram muito bem-humoradas, muito, muito, muito bem-humoradas. Era uma coisa muito deliciosa. Eu ficava animada quando eu chegava lá. Chegava com sono, mas saía animadíssima, porque era bem gostoso conversar com elas. Na semana que vem, nós não definimos um tema ainda, porque nós estamos esperando vocês,
tá? Então, assim, ainda não está definidos, mas se vocês quiserem dar mais dicas, ou enfim, se quiserem escolher, mandem pra gente os temas que vocês querem, o tema, né, que vocês querem falar aqui na live da semana que vem, e a gente vê e faz um deles, tá? Mas é interessante, né, Michele, porque assim, isso tudo que você está dizendo, né, que você vivenciou com essas mulheres, tem que também levar em consideração que os recursos psicológicos delas eram fortes, né, e infelizmente tem pessoas, ou mulheres ou homens, que não têm o mesmo recurso, né, então aí sim precisa realmente de uma ajuda profissional, né. Não, por favor, já falei bastante hoje, eu me empolgo, pode falar. Aliás, Michele, lembrando desse seu TCC, eu postei um vídeo na minha página muito legal, que é da série do Sesc São Paulo, que tem vários exemplos de pessoas idosas que têm esse outro olhar, né? De continuidade da vida, de objetivos novos, que eu acho que isso também é importante também, né? Não é só porque você chegou na velhice que você não pode mais ter objetivo. Não, continua tendo objetivos. Tem vídeo lá de uma mulher linda, que ela é modelo nu, olha só, modelo nu, e ela não tem vergonha. Nossa, o vídeo é muito lindo, muito bonito. Quando vocês puderem, dá uma olhadinha lá na minha página, vocês vão adorar. Sim, acho que tem uns 13 vídeos, né, Ká? É uma série com mais ou menos uns 13 vídeos. É uma série muito legal, chama Envelhecer no Sesc TV. Né? Depois a gente até coloca para vocês nas nossas páginas, da Cá já está disponível lá, mas a gente pode colocar de novo. Sim. Porque assim, é uma série muito legal. São profissionais, né, que falam com pessoas velhas. E aí cada um tem uma idade, cada um tem uma tem uma questão social, financeira, cada um é cada um. É diverso, é muito diverso. E é bem legal você assistir, porque assim, você aprende o olhar de cada um, né? Porque tem mulheres, tem homens, tem homossexuais, enfim, tem todo mundo lá. E aí cada um vai falando da sua questão, de como era, de como o que está acontecendo. É bem agradável de se ver. São vídeos que não levam muito tempo, são bem gostosos. 50, 60 minutos, mais ou menos. Mas assim, você assiste e nem vê passar, porque é muito gostoso. Nós sempre assistimos e reassistimos, né? Porque traz muita informação e é algo que faz com que a gente tenha mais ideias ainda e que a gente possa discutir, porque eu e a Carla ficamos, né, tentando uma preparação, mas isso é sempre feito. Sim, e o Sesc é uma referência, né, Michele, que trabalha muito, muito bem, né, com essa parte das atividades sociais, né, com pessoas idosas. Então, realmente vale a pena vocês assistirem, muito bacana, né? Bom, o papo tá bem gostoso, mas faltam 4 minutos. Eu acho que, assim, pra gente só finalizar antes da nossa despedida, né, Ká? Pra gente finalizar, acho importante nós deixarmos aqui a informação de que essa fase da vida, né, desse amadurecimento, desse envelhecimento, enfim, cada um gosta mais de um nome, é uma fase difícil, uma fase conturbada, traz muitos conflitos, principalmente para a mulher, né, por questão de sociedade, de corpo e etc. Mas a terapia pode ajudar sim, né? Nós, como psicólogas, nós sabemos disso, nós recebemos mulheres velhas na nossa clínica, home care, enfim, nós fizemos atendimentos e nós sabemos o quanto isso é importante. Essa mulher conseguir um espaço
espaço que é só para ela, né, cara? Sim. Porque é tão pesado, são tantas coisas, é tanta pressão, que ter ali um espaço de ter um tempo só para ela, só para falar das questões dela, só para olhar para as próprias questões, só para tentar refletir, sabe? Sem telefone, sem nada atrapalhando. Só ela, terapeuta, enfim, ali naquele momento para ela conseguir respirar, conseguir se reorganizar e seguir adiante. Então, nós como psicólogas podemos falar com certeza que esse é um espaço que existe, que está aberto e que deve ser utilizado. Deve ser utilizado porque é saúde mental, né? É fazer com que essas mulheres se olhem e fiquem cada vez mais certas, cada vez mais fortes, mais certas de si, né? Mas cada vez mais donas da própria vida, donas do próprio nariz, enfim, cada vez que elas possam se entender melhor. E quanto mais é autoconhecimento, né? Eu sempre falo de autoconhecimento. É autoconhecimento. Autoconhecimento é libertador. Quanto mais você se conhece, pode ter questões, pode ser difícil, pode mexer na ferida, mas quanto mais você se conhece, mais você é capaz de lidar com as suas próprias questões. Porque fazer terapia não significa que a dor vai acabar, né, cara? Exatamente. Não tem nada a ver com isso. Significa que você vai saber lidar com ela, você vai saber identificar aquela dor, você vai saber identificar aquela, enfim, coisa positiva que você está sentindo, e você vai conseguir lidar com tudo aquilo. Você vai ter ferramentas que são suas, na verdade, para lidar com tudo aquilo. Sim. Vou deixar a minha mensagem, então, né, para todas e a todos, né, para realmente não façam da sua vida, façam como se vocês fossem, que vocês sejam atores protagonistas e não fiquem na plateia. Façam a sua vida acontecer, independente da idade. E que seja uma velhice leve, né, Michele? Sim, que seja uma velhice leve. Assumam a própria velhice e sigam adiante. Ouvir, né, nos escutar, por ter passado essa tarde aqui conosco, pra gente é bem importante, e sim, a nossa ideia é exatamente disseminar a reflexão em relação aos idosos, aos velhos, enfim, aos velhinhos, cada um prefere um nome, mas é olhar para essa fase da vida, é isso que a gente acha importante e necessário. Verdade. Bom, boa tarde para vocês. Josélia, linda, prima. Boa tarde, titia linda. Beijos para todos. Michele, missão cumprida? Missão cumprida. Semana que vem tem mais. Beijo todos. Beijo. Até semana que vem. Tchau. Até semana.